O que acontece é que as pessoas, geralmente, elas superestimam, superestimam o pensamento de curto prazo e menosprezam o pensamento de longo prazo. Tem um livro bacana. Lembrei aqui agora. Eu não sei se eu vou achar ele aqui. Achei. Lembrei agora. Aconselho. É esse livro aqui, ó. As 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. As 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. Preste atenção, gente. O livro, o início do livro, ele já inicia dando uma pancada. Ele inicia dizendo o seguinte: existem 5 tipos de pessoas. Prestem atenção. Está aqui, ó, neste livro aqui. As 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. Ele inicia o primeiro capítulo dele dizendo: existem 5 tipos de pessoas. Primeiro, existe as muitos pobres. Segundo, existe as pobres. Terceiro, existem as de classe média. Quarto, existem as ricas. E quinto, existem as milionárias. Não sou eu que estou dizendo, é Kate Cameron Smith. Vou repetir para quem está anotando aí. As muitos pobres, as pobres, as de classe média, as ricas e as milionárias. E aí ele diz que cada uma dessas classes de pessoas pensam ou define as suas metas. Ó, o grande mestre Eloeudes aí presente. Um abraço, Eloeudes. Bem-vindo aí. O grande segredo, a diferença dessas classes é como elas pensam em relação ao futuro. Como que elas pensam nas suas metas. Ou seja, aí ele começa a dizer, as classes muito pobres, elas pensam por dia. As classes muito pobres, os pensamentos delas estão no dia a dia. As classes pobres, o pensamento delas está na semana. O pensamento delas está nas metas de semana. As classes médias, o pensamento delas está por mês. As metas delas estão por mês. As ricas, a mentalidade delas estão anual, os objetivos delas. E as classes milionárias está de 5 em 5 anos. Ou seja, quanto maior... Chegou aí a nossa coach de finanças, né? Ela que é mestre nesse assunto aí, da área financeira. Porém, o que é esse livro? A Ildes, que chegou aí, nossa coach de finanças, estou falando sobre as 10 principais diferenças entre a classe milionária e a classe média. O que essas 5 classes e as 5 formas de pensar demonstram? É que a gente precisa aprender, bote isso, você que está nessa live, aprenda a pensar a longo prazo. Quando o Brendo traz essa questão de definir metas, de saber onde chegar, é exatamente isso que você precisa fazer. Só que a maioria de nós queremos colocar metas de amanhã. Quem consegue enxergar longe, chegará longe. Então você tem que ter no mínimo, uma meta de 5 anos. No mínimo. Daqui a 5 anos, quem Glaucio será? Daqui a 5 anos, quem você será?